E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Biogameplay. Eu vou dar essa aula aqui de novo, porque o que aconteceu? Eu fui obrigado a excluir esse vídeo por causa de problemas aí, que uma pessoa tal apareceu, né? Ela não sabia que estaria sendo filmada. E aí, lá vai eu dar essa aula de novo, né? Mas fazer o que, né? O bom professor, ele tá preocupado com o aprendizado e nunca com orgulho. Então lá vai eu dar essa aula de novo. Vai ficar eu não sei se eu vou conseguir fazer com a mesma qualidade que eu fiz da primeira vez, tá ligado? Mas eu vou dar meu melhor aqui, mano. Ok, dá um okzão aqui, monstro. Então, pessoal, deixa eu fazer na cor vermelha aqui. Bom, pessoal, a aula é a seguinte: Introdução ao mundo Pokémon, personagens inspirados em seres vivos e conceitos biológicos do mundo real. Essa aula foi elaborada por mim. Esse professor, Dr. Samuel Carvalho, é o professor Carvalho do Pokémon, ele não existe de verdade, é um personagem do jogo. É, Todas as referências eu vou colocar lá nos créditos lá embaixo, mas assim, tudo que tá aqui fui eu que montei, fui eu que corri atrás, eu que pesquisei bonitinho e tal. Então, todo o mérito ou todo o demérito dessa apresentação é meu. Show de bola? Bora começar. Bora começar não, bora repetir, né? Bom, aqui tá o professor Carvalho, como em todos os jogos, faz: Olá, eu sou o professor Carvalho, bem-vindos ao mundo Pokémon, piriri parará. Aí ele me diz pra conduzir a aula. Saudade desse trainer card. Bom, eu não sou mais o campeão da liga, né? Mas enfim, esse era o meu trainer card até uma semana atrás. Então eu vou começar pra vocês aqui o conceito de criacionismo. Aí vocês vão estar se perguntando agora: criacionismo? Mas criacionismo é ciência. Pois é. A questão é que no mundo Pokémon, o criacionismo antecede a teoria da evolução. Já no nosso mundo, o criacionismo não é reconhecido na comunidade científica. Então vamos lá. O Arceus, que é o deus dos Pokémons, que é o criador de tudo lá, ele criou o universo com seus 1000 braços, que até então sabemos que é um sentido figurado, aquelas hipérboles religiosas, etc e tal. E o universo primitivo se expandiu de forma exponencial. Aí ele está se referindo ao Big Bang. E aí, num certo passado um certo tempo, que não existiu o conceito de tempo, mas os eventos aconteceram lá e o universo foi se expandindo. E aí houve a criação do tecido do espaço-tempo. E aqui nasceu a física. Então o tempo era representado pela entidade que é o Pokémon de Alga. E o espaço pela entidade Palkia, né? E a antimatéria aqui, que é o Giratina. E o Giratina, ele foi banido para o mundo distorcido, fazendo alusão ao fato de que o nosso modelo de cosmologia prevê que deveria existir tanto matéria quanto antimatéria, da mesma proporção no universo. Só que não é o que a gente observa. É, Enfim, por causa de falta de evidência de colisão altamente energética, de radiação liberada, enfim. Então ele foi. Como ele era uma coisa muito violenta, exatamente igual o efeito que a antimatéria no nosso mundo exerce, ele foi banido para o mundo distorcido. Então isso aqui é assim, é a forma como o criacionismo Pokémon tenta se integrar à ciência, enfim. Lembrando, pessoal, eu tô traçando um paralelo. Isso aqui não é ciência do nosso mundo, tá? Isso aqui não retrata o Big Bang do nosso mundo, tá? Não existe Arceus, não existe Dialga. Só tô traçando um paralelo para vocês. A nossa física, como eu expliquei ali, teve início com a criação desses dois camaradinhas, que são os dois primeiros Pokémon. E depois veio o Giratina, que é o irmão mais novo dos três. Eles são irmãos mesmo, tipo. São entidades que é o Dialga, o Palkia, o Giratina e o Arceus. E aí, muito tempo depois que o universo já estava estabelecido, o Arceus resolveu criar um planeta assim próspero para a vida. E nesse planeta vieram os três primeiros habitantes, que foram o Groudon, que ele simboliza a terra e o magma, o Kyogre, que representa as tempestades e o mar. Então, assim, primeiro a terra era quente, né? Por causa da formação do planeta. Depois a terra começou a água começou a vir de fora e começou a formar o mar, e aí veio o Kyogre. E o Rayquaza, por último, que é a atmosfera, que ela protege a Terra de ameaças externas, tanto no quesito de radiação quanto no quesito de meteoritos, enfim.
Então, assim, dos três, o mais velho é o Groudon e o mais novo é o Rayquaza. Então, quando existe movimento de placa tectônica, ele simboliza a eterna luta entre o Groudon e o Kyogre. Então, assim, o movimento de placa tectônica existe. Só que lá, a personificação desse evento é a treta dos dois. então, enquanto Opa, caralho, o Mew. Ó o Mew aqui. Logo mais vocês vão ver ele aí, ó. Ah lá, moleque, ó. Colei ele na minha testa. Ficou legal pra cacete, né? Eu vou deixar ele aqui, mano. Vou deixar ele na lente aqui, zoas. E aí, Mewzinho, firmeza? Então, voltando aqui. Quando o Kyogre vence, o mar engole uma porção de terra. E quando o Groudon vence, o magma emerge não, perdão, do manto, né? E forma mais massa de terra na superfície. E o Rayquaza, ele é responsável por manter a camada de ozônio grossa, né? Pra proteger a gente de impacto de meteorito e de radiação cósmica. E também é responsável por manter a pressão e o equilíbrio dos outros gases funcionando corretamente. Caralho, mano. Trompeguinho aqui no microfone tá me irritando. Aí, pronto, saiu. E é isso. Aí aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. O Groudon, ele na forma dele atual, né, que ele já está mais frio, tanto que ele perdeu o tipo fogo. E ele na forma primitiva. O Kyogre, ele continua água pura, mas ele ficou menor também, enfim. Ele não é mais tão abundante quanto ele não é tão feroz e forte como ele era no passado. E aqui o Rayquaza na forma atual dele. E aqui não tem muito conceito do porquê ele é assim. Ele só é assim mesmo pra vender boneco, né? Vocês sabem como é que funciona. Agora vamos lá a um conceito que existe no nosso mundo, mas um conceito que não foi replicado no mundo Pokémon, que é o conceito de biomolécula. Então, assim, a nossa vida, a melhor teoria do surgimento da vida é que moléculas orgânicas que ficavam perto de vulcões submarinos, etc., e por causa daquela reação química do calor e da acidez, ali aquelas moléculas surgiram, aquelas moléculas proteicas orgânicas formaram as primeiras formas de vida unicelulares. Só que no mundo Pokémon, esse conceito não existe. Então, todos os Pokémons, assim, tirando esses forças da natureza, eles são derivados do nosso queridíssimo Mew. Olha ele aqui, ó. Rapaz, essa apresentação vai ficar até melhor que a primeira, porque agora eu lembrei que eu tenho alguns Pokémon pra ilustrar aqui, né? Inclusive, ó o Giratina aqui, ó. Passando, pá. Ó o Groudon, vamos ver. E a estrela, né? Minha estrela aqui, ó. E aí, gurizada, firmeza na sobremesa, mano. Bora aqui que o professor é show de pelota. Enfim. E o Mil tá aqui comigo, pessoal. Deixa eu deixar ele aqui. Bom, olha lá quem apareceu. Então é o seguinte. O ancestral comum de toda a vida é o Mil. Então ele representaria o nosso conceito de teoria da evolução. E o Arceus representaria o conceito religioso de criacionismo. A questão é, no mundo Pokémon, o criacionismo deu origem à teoria da evolução. Aqui no nosso mundo, o criacionismo não é considerado uma ciência, independente do criacionismo de qual religião que seja. Então, assim, pessoal, eu tô falando as coisas meio assim por cima, porque eu não vou ficar lendo slide. O intuito não é ler slide. A apresentação vai estar aqui, as informações vão estar aqui, e vocês leiam de forma mais detalhada, porque ficar lendo slide, convenhamos, né? Tem que ser um professor muito bosta pra ficar lendo slide a aula inteira. Agora, eu vou mostrar pra vocês alguns pokémons que foram inspirados em conceitos, né? Agora, tipo assim, uma coisa mais pé no chão, não tratando, tipo, ancestralidade da vida, espaço, tempo, geologia, enfim. Então, ó, vamos começar aqui com o Poliwag. Poliwag, ele é um girino, né? Como vocês podem ver, eles não têm patinhas, ele é um anfíbio, né? Ele não tem pata, ele tem essa cauda aqui. Só que ele tem essa voltinha. Quando eu era criança, eu não entendia muito bem o que queria dizer isso. Só que, na verdade, essa volta, assim, nele é só um detalhe decorativo. Mas ela tem inspiração na pele translúcida do abdômen desses girinos, né? E no intestino deles, ó, que forma a mesma voltinha. Olha só que bonitinho. Aí aqui temos o Paras e o Parasect, que eles são inspirados no fungo Massospora, que parasita insetos. Então, assim, quando ele tá na forma de Paras, o fungo ainda tá pequeno e o Paras ainda é vivo, ó. Você pode ver que ele tem um brilho no olho e ele ainda tem a boca para promover a alimentação.
Quando ele evolui para Parasect, o que isso quer dizer? Que o fungo tomou totalmente conta dele. Então você pode ver que que o cogumelo aqui tá gigante, a parte reprodutiva do fungo. Os olhos dele não tem mais vida, ó, ele tá cego, cego. E a boca dele também não há mais necessidade, ela tá atrofiada. Então, basicamente, só que no nosso mundo, o fungo, a parte reprodutiva, né, ela não chega desse tamanho aqui. Então, assim, morfologicamente, esse estágio aqui é mais parecido com esse. Mas, fisiologicamente, é mais parecido com esse aqui. Tanto que você pode notar, ó, que a boca dele já não funciona mais, ela já tá totalmente contaminada pelo fungo. Essa formiguinha aqui, coitada. Aqui, o olho dela ela já tá cega, enfim, e o fungo tomou conta dela por completo. Aqui temos o Gorbis. O Gorbis ele é inspirado no Hariota haleigana, também conhecido como Quimera de nariz comprido. Bom, a Quimera de nariz comprido ela não é rosa, né? E aqui eles fizeram com esse design para meio que simbolizar uma coisinha mais fofa, assim, alguma coisa mais na pegada de Pequena Sereia. Apesar, tanto que tem essas conchinhas aqui, como se fosse numa região de seios, né? Apesar de que peixes não tem isso. Mas o Gorbis ele pode ser tanto macho quanto fêmea, então é só para deixar mais padrão Disney, né? Vamos dizer assim. Só que o que acontece? O Gorbis, ele é tão feroz, ele é, tipo, chega a ter um senso de selvageria igual a Quimera do Nariz Comprido. Então, assim, essa aparência é justamente pra enganar, pra ficar um pouquinho mais chamativo, pra ele acabar atraindo o preso. Aqui nós temos o Victory Bell, que ele é inspirado na Nepenthes pervillae, planta carnívora que utiliza enzimas digestivas para ácidas em suas presas. Então, o que a gente pode destacar aqui, além da morfologia, né? Bom, é que assim, no Pokémon, você colocar tudo amarelo vai ficar estranho. Então, o design dela é mais, assim, agradável. Só que o que a gente pode traçar aqui de paralelo? Bom, a folha, ela serve para produzir clorofila, né? Então, só que essa parte você pode ver que ela é amarela, ela não tem clorofila. Aí você pode falar, mas não pode ser um verde claro? Não, isso é amarelo. Verde é isso aqui. Então vamos lá. Essa planta ela tem uma nutrição híbrida, então ela tanto faz a fotossíntese, né? Trazendo a luz solar aqui e tal. Para quem não sabe, fotossíntese não é criar comida a partir da luz, é utilizar a luz para catabolizar a reação química e transformar o oxigênio em gás carbônico em glicose, não, perdão. Em açúcares no total mais água, né? E ela tem essa parte que serve para capturar, como fala, para complementar a nutrição, que ela não faz fotossíntese, ou seja, ela não tem cloroplastos e sem cloroplastos ela não vai produzir clorofila. Então não vai ter a etapa fotoquímica para fazer a fotossíntese. Então aqui ela vai ser uma coisa mais parecida com o que os animais fazem, de digestão mesmo e absorção de nutrientes. Aqui temos o Vileplume, que ele é inspirado na Rafflesia arnold, que é uma planta parasita sem clorofila e possui a maior peça floral conhecida no planeta. Bom, ela é uma planta parasita, né? Porque você pode ver que ela não tem clorofila, ela é toda vermelha. E uma coisa que eu esqueci de explicar é que, assim, os pokémons planta no mundo Pokémon, eles são como se fossem animais, porém, é um híbrido de animal e vegetal. O conceito lá é esse. Porque lá não existe um Pokémon céssio, entendeu? Não tem uma coisa assim, um Pokémon que, por mais que ele seja uma árvore, ele vai se mexer. No nosso mundo isso não existe. No nosso mundo, eles são... Eles não são animais aqui, eles são plantas não césseis, pronto. E aqui no nosso mundo, as plantas todas são césseis. Por mais que em algum estágio, como fala, de semente, elas possam se dispersar. Mas assim, o estágio adulto delas todas elas são césseis. Aqui temos o Mantine e o Remoraid, né? Que o Mantine ele é inspirado na Raia Manta, né? E eu não encontrei nenhuma foto com o Remor aqui. E o Remoraid, ele é inspirado nas Remoras, né? Da família Equinidae. E mostra a relação que existe entre esses animais. Onde a Remora, ela se alimenta dos restos dos grandes predadores do mar. Então, tipo assim, a raia, tubarão, tudo que eles vão comendo e deixando pra trás, as Remoras vão comendo aqui. Então, assim, a Rêmora não traz benefício nenhum pro tubarão ou pra raia. Só que o tubarão e a raia produzem a alimentação da Rêmora. E assim vai. O Caterpie, ele é inspirado na fase larval do Papilio glaucus. O Mudkip, ele é inspirado no Abistoma mexicano, conhecido popularmente como axolote, que ela é uma salamandra sem estágio larval. O que isso quer dizer? Que assim, os anfíbios, como vocês viram o Poliwag lá no começo, eles têm um estágio, eles são ovo, depois girino, aí depois é um meio termo, e aí eles são adultos.
Então, eles passam por uma metamorfose. A salamandra não. A salamandra filhote e a salamandra adulta são exatamente iguais. O que muda é o tamanho e as características reprodutoras, mas morfologicamente é como se fosse um júnior, entendeu? Eles não têm esse negócio de metamorfose. Então, ela é filhote, mas não tem o estágio larval. Ela já nasce formada. Inclusive, esse animal aqui pode ser uma das potenciais curas do câncer, né? Porque ele é um animal que tem um reparo de DNA eficientíssimo e ele, junto com as topeiras carecas, eles não são capazes de desenvolver tumores. Bacana, né? Show de pelota. Pois eu tenho que arrumar aqui o... Agora que o Mil caiu aqui, ó, pessoal, o boneco aqui o object da armadura de ouro de Sagitário. Rapaz, não é que essa aula tá ficando melhor que a outra? Eu sei lá, hein, cara. Eu acho que eu vou começar a dar uma cobrada aí, hein. Ah, depois eu arrumo essas bosta aí. Bom, aqui temos o Magikarp, né, que ele é inspirado no Carpinius Carp, ou popularmente conhecido como carpo comum. Então, assim, o Magikarp ele é bem menor, mas enfim, você pode ver a coroinha aqui, né, que eles fizeram questão de demonstrar, o bocão aberto e tal. Enfim, a cor, né, o olho gigante. Aqui o Crocodile é inspirado no Gavialis gangueticus, que é popularmente conhecido como Gavial. Então, qual que são... por que que eu gosto muito desse Pokémon nessa apresentação? Porque, assim, o Gavial, ele é um crocodiliano, né? Como diria assim. Porque tem o jacaré, crocodilo e o Gavial. Então, enfim, mas todo mundo, essa galera aí são dos répteis crocodilianos. Ele fica bastante em ambiente seco e terrestre. Diferente dos outros dois. Então, isso foi bem representado aqui, porque o Crocodile ele é um Pokémon do tipo Terra Noturno. Já o Noturno, ele indica, não a cor meio que não importa nesse caso. Só que por causa da agressividade, que é bem associada aos Pokémons do tipo Noturno, que geralmente são bem agressivos. Então, esse pode ver, ó, o focinho dele não é tão, assim, comprido quanto o do Gavial, mas até essa parte aqui do nariz é bem parecida. Enfim. Aqui temos o nosso saudosíssimo Pica-Pau, que é o Pick-Pack inspirado nele, né? O Driocoppus pileatus, popularmente conhecido como Pica-Pau. Olha que bonitinho. Tem até a cristinha vermelha aqui, ó. Olha que da hora. Aqui temos o Kakuna, né? Que ele é inspirado na fase de pupa das abelhas. E não me pergunte por que ele tem essa gravatinha, que nos primeiros sprites ele tinha essa, tipo, essa patinha meio curvada das abelhas. Aqui temos o Wailord, que ele é inspirado na baleia azul. Tá, pô, deixei ele bem maligno com esse olho vermelhão aqui. Quando eu fiz a apresentação a primeira vez, ele era o maior Pokémon de todos, mas hoje em dia ele já perdeu esse posto. E, enfim, mas o conceito dele é o mesmo da baleia azul. De ser inspirado no maior animal da Terra, que hoje em dia ele já perdeu o posto, mas na época que eu fiz a apresentação inicial ele era. E aqui temos a Frosmoth, que ela é inspirada na mariposa poodle venezuelana. Inclusive, se eu visse esse bicho aqui, eu já ia achar que os pokémons existem. Porque, velho, olha que bicho, que animal doido. Olha que animal malucão. Agora eu vou falar pra vocês de uma coisa que não tem no mundo Pokémon, que tem no nosso, mas que foi utilizado o nome do mundo Pokémon. Lá na Universidade de Colônia, na Alemanha, os pesquisadores descobriram uma bactéria que ela é parasita de ameba e essas amebas elas causam doenças pulmonares. Então essas bactérias elas podem ser, como fala, indicativo de que a pessoa tem ameba, porque se a bactéria parasita a ameba e a ameba causa doença, então ela pode ser até usada para diagnosticar essa doença. Só que como essa ameba ela tem um formato circular, então peraí, deixa eu fazer uma pokebola bem tosca aqui. Nossa, ficou horrorosa essa pokebola, né? Ficou parecendo, sei lá, um cara banguelo do beiço vermelho aqui. Ficou horroroso. Mas enfim. O nome, eles nomearam a bactéria de pokémonas, porque elas ficam dentro de uma bola, né? Mas não é a primeira vez que nomes da franquia Pokémon são usados na ciência humana. Então tivemos a proteína Pikachurin, vai estar tudo lá na referência, e o gênero de Pterossauro chamado de Aerodactylus. E aqui temos o Pokerus, né? O vírus do mundo Pokémon. Então, esse vírus, ele é um vírus exclusivamente de Pokémon, ele não é contraído por humanos. Ele foi descoberto na região de Johto em 1999, com o advento das versões Gold e Silver. Só que esse vírus, ele não causa doença, né? Ele só infecta. Ele é benéfico, curável, transmissível via Breed, o que seria uma DST, mas esse D aqui é só um... É só pra traçar um paralelo, esse vírus não causa doença, na verdade ele é muito bom. Ou através da respiração, então se você deixar, você não precisa fazer o Pokémon, vamos dar
um exemplo aqui. Você não precisa levar o Pokémon lá no criatório pra... Você não precisa fazer isso. Desculpa, Mil. Tá com o cozinho limpinho, né? Muito bom. Não precisa fazer... Ah, ele pode virar o que ele quiser, ele é macho, ele é fêmea, não faz a menor diferença. Ele é o DNA de todos os Pokémon. Enfim, então você não precisa que os Pokémons vão pro cruzatório pra contrair esse vírus, apenas pela respiração também pode. Só que ele é um vírus benéfico, ele é simbiótico e melhora as capacidades de batalha. Então, por exemplo, ele é como se fosse um esteroide anabolizante viral. Mas enfim, no nosso mundo também existem vírus benéficos, como o vírus da consciência humana e o vírus da placenta. Esses vírus, quer dizer, para as mulheres eu não sei se era tão bom o vírus da placenta. Mas enfim, todos esses acontecidos, eles foram graças a infecções virais. Então aqui, ó, tem os ícones de infecções e os ícones de curado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você pode ver, ó, que tem umas espicas, ó, 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que tá infectado. E aqui quer dizer que tá curado. A diferença do curado pro infectado, já que não causa doença, é porque o curado tem um aumento de um tanto nas capacidades, o infectado tem um aumento de um tanto, e o curado tem um aumento maior ainda. Agora eu vou falar pra vocês de uma coisa que aconteceu que foi bem similar a essa minha ideia de trazer essa aula pra vocês, que foi a iniciativa do Museu de Mikasa no Japão. Pra quem não sabe, eu fiz essa aula a primeira vez em 2019 e eu revisei ela esse ano. Então já é, sim, coloquei 2021 lá pra ficar atual, mas essa aula é de 2019. E aí o museu lá no Japão, para incentivar as crianças a se interessar pela biologia e pela paleontologia, eles fizeram uma apresentação itinerante, vai passar de cidade em cidade. Caramba, consegui fazer isso assim, num tapa. E ela vai servir para mostrar as semelhanças entre alguns Pokémons fósseis e uns fósseis encontrados no nosso mundo real. Então, por exemplo, aqui nós temos o Shieldon, que ele é um Ceratopus. Aqui nós temos o Arnorit, que ele é um Anomalocaris, né? Esse aqui não é dinossauro, ele é lá da fauna de Burguesia de Akara. Aqui temos o T-Rex, né? Que é o Tyrantrum, que ele é inspirado no Tiranossauro Rex. E aqui temos o Rampardos, que é inspirado no Pachycephalosaurus. Aqui temos o Ammonite, né? Não, isso não, viu, gente? O Ammonite não é um caracol. E eu não sei se vocês sabem, esse animal ele flutua, né? Ele guardava bolsões de ar, essas divisões no casco dele é pra guardar bolsões de ar. Então ele é como se fosse uma nave espacial, assim, na água, então ele flutua. É engraçado, mano, é massa. Aqui temos o Kabuto, né? Que é o Trilobita. Aqui temos o Cradile, que é o Crinoide, né? Que é uma planta, só que como eu falei pra vocês, no mundo Pokémon as plantas não são sésseis. Então essas perninhas aqui, por mais lerdos que sejam, elas servem pra andar. E aqui temos o Aerodáctil, que é inspirado no Pterossauro. Inclusive esse gênero que eu falei pra vocês, Aerodáctilos, é por causa dele. Por causa do Aerodáctil. Aqui temos o Helicanth, né? Que ele é inspirado no Selacanto, o primeiro, que é um Pokémon chamado de fóssil vivo. O que quer dizer um fóssil vivo? Para começar, o que quer dizer um fóssil? Fóssil não é animal morto, fóssil não é achado de morto. O fóssil, ele é algum animal ou planta pertencente a outro período geológico. Então, é por isso que ele é chamado de fóssil. E para fazer o Selacanto é um dos animais que se acredita que foram responsáveis pela transição dos animais da água para a terra. Tanto que é por isso que ele tem essa nadadeira em forma de pata. Característica essa que foi, como fala, colocada no Helicanth, aqui do Pokémon. Aqui nós temos o Tirtoga, que é inspirado no Protostega. Aqui nós temos o Archaeops, que é inspirado no Archaeopteryx, que é o ancestral das aves, né? É aquele dinossauro que acredita-se que deu origem às aves, porque ele já era arborícola, ele planava muito bem, então, tipo assim, esse bicho não é um pássaro, ele ainda é um dinossauro, só que é através dele que se acredita que as aves a partir dele que acredita que as aves evoluíram. E aqui temos o Amaura, que ele é a inspiração, seria o filhote do Amargasauro. E aqui temos o Aurorus, né? Que seria a forma mais evoluída, a forma adulta do Amaura. E você pode ver que ele é inspirado mesmo no Amargasauro. Sim, o Amaura, ele tem essa... O Amaura não, perdão. O Aurorus, ele tem essa... coisa esquisita aqui, que parece uma asa aqui, que também tá presente no Amargasauro, só que numa escala bem menor. Só como vocês podem ver, o Aurorus, ele é bem menor que o Amargasauro.
Geralmente, os Pokémons eles são menores do que menores, mais leves do que a versão do mundo normal. E não tem exatamente um padrão sobre isso, eles simplesmente são e vida que segue. Agora eu vou falar sobre meus fósseis favoritos dessa lista, que são os fósseis errados, né? Então, no século XIX, os paleontólogos britânicos eles montavam os fósseis com partes de diferentes animais, mas não se sabe se eles faziam isso por mau caratismo, se era por falta de perícia que fala assim, por falta de capacidade, por falta de conhecimento, enfim. Mas o fato é que aconteceu. Inclusive, eles viraram piada na comunidade científica por um tempo. E aí a franquia Pokémon resolveu retratar esses fósseis, né? Através do Dracovish, do Dracozolt, do Arctozolt e do Arctovish. Então vamos lá. Podem perceber, ó, que essa parte aqui, que seria a parte pélvica do Dracovish, é a parte, é a divisão aqui torácica pro sistema digestivo do Arctozolt. Não, perdão, do Dracozolt. Aqui você pode ver que a cabeça do Dracovish é a mesma cabeça do Arctovish, só que a cabeça do Arctovish foi colocada de uma forma errada. E aqui você pode perceber que a cabeça do Arctozolt é a mesma cabeça do Dracozolt, só que aqui por causa ele tá com frio, ó, você pode ver que ele tá até soltando uma secreção nasal. E a cauda, como ele era um animal bípede e o peixe aqui era um animal. Peixe não, perdão, o cetáceo era um animal aquático, as nadadeiras ficaram em forma de pé. Então, assim, esses bichos são todos errados. Pensa só, o trato digestivo, ou o começo do trato digestivo de um Dracovish é a parte caudal na montagem correta. Enfim, esses bichos são todo troncho. Então, o prefixo Draco se refere ao corpo de dragão. Então, que tem esses dois aqui. O prefixo Arcto se refere ao corpo de cetáceo. Os dois aqui. O sufixo zout se refere à cabeça de ave. Então, esses dois aqui. De sufixo vish, a cabeça de peixe. Então, são esses dois aqui. Então, assim... perdão. Então, Dracozolt quer dizer dragão-ave. Dracovish, dragão-peixe. Arctozolt, cetáceo-ave. E Arctovish, cetáceo-peixe. Então, assim, de todos eles, o que menos sofre é esse aqui. Porque ele é meio parecido cetáceo com peixe, pelo menos nas funções morfológicas, né? Agora, assim, mas todos eles são tronchos e só a título de curiosidade, competitivamente, o melhor é o Dracovish e simplesmente não tem uma explicação pra isso. Quer dizer, não tem uma explicação que faça sentido pros padrões da nossa ciência. Agora eu vou falar sobre as influências externas. Bom, como vocês podem saber, eu não sei se é de conhecimento geral isso, mas as influências externas elas influenciam no indivíduo tanto quanto a genética. Então, por exemplo, se você pegar dois irmãos gêmeos, um tiver uma alimentação boa, praticar esporte, e o outro só comer porcaria, um vai ficar e não fazer nada, um vai ficar obeso e o outro vai ficar atlético, ou mais atlético possível para a genética dele. Se você pegar, por exemplo, dois irmãos gêmeos separados ao nascer e mandar um para o Alasca e o outro para a Bahia, você pode ter certeza que o do Alasca ele vai ter uma tendência a desenvolver um cabelo mais liso, a ter mais acúmulo de gordura e a ter uma pele mais branca, enquanto o que ficou na Bahia, a tendência dele ter um cabelo mais crespo, dele ser mais magro e ter menos acúmulo de gordura. E é exatamente isso que acontece com o Eve. A cada reação de estímulo dele, ele fica de um jeito. Então, por exemplo, se ele for exposto a um mineral ígneo, ele vai se tornar um Flareon. Se ele tiver a liberação de endorfina à noite, ele vai se tornar um Umbreon. Se ele tiver uma liberação de endorfina de dia, ele vai se tornar um Espion. Se for exposto a um mineral aquático, ele vai se tornar um Jotun. Um Vaporeon. Se ele for exposto a um mineral eletrificado, ele vai se tornar um Jotun. Se ele for exposto a uma pedra com musgo, ele vai se tornar um Lithium. Se ele for exposto a um mineral congelado, ele vai se tornar um Glaceon. Aqui não tem uma explicação muito assim correta para o nosso mundo, mas se ele gostar muito como fala, do treinador dele, do dono dele, ele vai se tornar um Sylveon. E se ele for exposto a altas tipo, ele já tem uma sensibilidade boa à radiação Dyna. E se ele for exposto à radiação Dyna a uma grande quantidade, ele vai se tornar um Gigantamax Eevee. Lembrando que todas as transformações dele são únicas. Então, por exemplo, ele não pode reverter de Umbreon para Eevee. E quando ele tem a capacidade de atingir essa forma, ele não pode atingir mais nenhuma das outras. Enfim. Agora vamos para o conceito de cores diferentes.
Caramba, deixa eu só ver quanto que tá. Quanto que tá aqui. Nossa, já foi meia hora, cara, de aula. Tá. Conceito de cores diferentes, a gente, aqui no nosso mundo existem, por exemplo, os albinos e as panteras negras. Os albinos são brancos, ponto. Todos os albinos têm aquela genética de ter uma parte branca. Pera aí, pessoal, tô com um pouquinho de toque aqui, eu desorganizei os bagulho. E aí ele desmontou de novo aqui. Tem um pouquinho de toque com essas coisas. E as panteras negras, elas são qualquer felino negro. Então, por exemplo, a onça pintada, que eles chamam de pantera negra no Brasil, quando ela é preta. Quando você bate o olho, parece até que é outro animal, mas na verdade é só ela com uma coloração diferente. Tanto que se você olhar bem, ela ainda tem aquele mesmo padrão de manchas da onça, só que o contorno é preto. Então isso pode acontecer com leões, isso pode acontecer com onça, isso pode acontecer com leopardo, isso pode acontecer com tigre, enfim. As panteras negras são os felinos de grande porte na cor escura. E no mundo Pokémon tem um conceito parecido, que são os Shiny. Só que os Shiny eles não têm um padrão e nenhum uma linearidade. E é uma coisa que vai desde o nascimento até a morte do Pokémon. Ele não se torna Shiny. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, aqui temos um tigre albino, certo? Pra vocês verem. Então, aqui temos um Venossauro Shiny. Então, você pode ver que a flor dele tá amarela, você pode ver que a pele dele tá verde, aqui no outro tá azul. E assim, se você pegar outro Pokémon Shiny, a cor vai ser totalmente diferente. Então, por exemplo, aqui tá um exemplo de Shiny onde a linha evolutiva inteira segue o mesmo padrão de cores. Então, por exemplo, Totodile é azul, aí aqui ele fica meio Tiffany, né? Que é aquela cor que o pessoal tá chamando hoje em dia. Aí o Croconaw e o Feraligatr, eles têm o mesmo padrão de cor. Aqui, o Fibas se torna o Milotic, só que aqui não segue o mesmo padrão de cores, então você pode ver que fica bem diferente, né? E aquela carpa lá do começo, que era o Magikarp, quando ele evolui, ele vira o Gyarados, né? O azul. Só que quando o Magikarp Shine, que é o dourado, evolui, ele vira o Gyarados vermelho. Caramba, velho. Maluco, tô ficando cansado, cara. Acho que é porque por causa do que aconteceu, essa aula tá ficando um porre pra mim, mas enfim. Agora eu vou falar pra vocês sobre o predador versus presa, né? A rivalidade territorial. Os Angus e Seavipers, eles competem por território, além da predação da serpente para com o gato. Então, Seaviper, ela come os Angus. Só que em resposta à peçonha da Seaviper, os Angus desenvolvem ao longo do tempo dois mecanismos de defesa, que é representado por suas habilidades no competitivo, que são a Immunity, que ele tem imunidade às toxinas, ou seja, se ela morder ele, o que vai acontecer é só o dano físico, ele não vai ter resposta neurotóxica ou qualquer outra resposta ao veneno, só vai ter o dano físico da mordida. E também tem a Toxic Boost, que quando ele tem essa resposta ao veneno, ele fica mais acelerado e a força física dele aumenta em 50%. Então, por exemplo, ele não pode ter Toxic Boost e Immunity, porque uma é a antítese da outra. Se ele tem a Toxic Boost, quer dizer que o sistema imunológico não reagiu ao veneno. Quer dizer que o veneno contaminou ele, entrou nos receptores, mas isso provocou a liberação de adrenalina. Já quando ele tem a Immunity, quer dizer que ele tem anticorpos especializados ao veneno da Seaviper. E uma coisa que vocês podem perceber é que a presa da Seaviper, ela que é vermelha e cria essas cicatrizes vermelhas no corpo deles. Já as cicatrizes delas são roxas, né? Só que é que tá. E de onde que vem essa cor roxa? É porque nos primeiros sprites, os Angus, eles tinham as unhas roxas, e depois que mudaram pra preta, mas o conceito original era esse daqui. Agora, pessoal, eu vou encerrar por enquanto, porque eu realmente fiquei de saco cheio, chateado com o que aconteceu, então eu vou parar aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha nas redes sociais, ative o sininho das notificações, valeu? É nóis!